Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. Agora a gente vai resolver a prova da Unicamp de 2020. Se você apoia essa iniciativa, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Então, vamos começar? Em 15 de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris ardeu em chamas, atingindo temperaturas de 800 graus Celsius. Opa! Então, atingiu temperatura de 800 graus Celsius. Estima-se que na construção da catedral foram empregadas pelo menos 300 toneladas de chumbo. Material usual à época, o chumbo é um metal pesado com elevado potencial de contaminação em altas temperaturas, sabendo que o ponto de fusão, ou seja, ele derrete a 327,5 graus Celsius, e o ponto de ebulição, ele vira vapor a 1750 graus Celsius, identifique a curva que pode representar o histórico da temperatura de uma porção de chumbo presente na catedral ao longo do incêndio, bem como o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Você vai ver aqui o gráfico, né? São vários gráficos aqui da opção A, mostrando como a temperatura evoluiu com o tempo. Aqui, tanto no A, quanto no B, quanto no C, quanto no D, há vários gráficos aqui para a gente observar. Mas há também aqui a história do potencial de contaminação estaria associado à evaporação do chumbo em alta temperatura, estaria associado à ebulição do chumbo em alta temperatura, o potencial de contaminação estaria associado à ebulição do chumbo em alta temperatura ou à evaporação. Pois bem, vamos voltar aqui para o enunciado para a gente conseguir fazer a melhor resposta para o nosso problema. Diz aqui que a catedral atingiu temperaturas da ordem de 800 graus Celsius. Isso provoca a fusão do chumbo, mas não o deixa entrar em ebulição. Então, se a gente for fazer um gráfico, mas aqui a gente ainda tem um problema, cuidado, o chumbo ele evapora mesmo quando não entra em ebulição. O fato de o chumbo ir para o estado líquido já provoca vaporização do chumbo. Mas a gente vai fazer aqui um gráfico pensando nessa situação usual, desconsiderando a evaporação, vendo só mudança do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso a valores constantes. Então vem comigo para a gente fazer esse gráfico. Observe aqui no gráfico que eu estou fazendo aqui em cima, que a temperatura começa, vamos supor aqui, a uns 30 graus Celsius, temperatura. Na verdade, a gente pode pensar que se é em Notre-Dame, seria interessante a gente colocar temperaturas mais baixas, né? Então, imagine aqui que começou a 20 graus Celsius. Aí, o chumbo vai aquecendo até 327,5, que é onde começa a acontecer o processo de fusão. E aí, depois de derreter, ele iria aumentando de temperatura até os 800, que seria a temperatura atingida neste incêndio. Depois disso, com o passar do tempo, apagando o incêndio, essa temperatura deve retornar ao original. Então, este chumbo ele vai começar a resfriar, ele resfria, certo? E vai sofrer a tal da solidificação de novo. Então, solidificação. E depois de solidificar, deve resfriar até a temperatura original, depois de todo o processo. Veja que a temperatura de fusão é a mesma de solidificação, é uma inversão do processo. Então, nós precisamos procurar um gráfico em que esses processos aconteçam de maneira simétrica aqui. Não vai ser o caso do A. Está vendo que ocorre neste gráfico a fusão a uma temperatura e a solidificação em outra. Não faz sentido. Vamos ver esse aqui, também deu ruim. Então não pode ser esse item B de bola. O item C
ele resfriou sem chegar a se solidificar. Então, cadê a solidificação acontecendo aqui? Vamos esperar que o item D faça isso. Pronto. O item D mostra que vamos ter uma elevação da temperatura, fusão, chegou lá em cima aos 800, depois ele começa a resfriar, aí aqui, quando volta a temperatura de fusão de novo, ele se solidifica, e assim a gente marca como opção correta D de dado. O potencial de contaminação estaria associado à evaporação do chumbo a alta temperatura. Ele vai evaporar mesmo que não atinja a temperatura de ebulição. Para que você tenha evaporação, não é necessário chegar à temperatura de ebulição. É que nem água. Quando você coloca a água para esquentar, ela já começa a evaporar mesmo antes de chegar aos 100 graus Celsius. Senão, como é que você ia com o suor ter a sua vaporização, né? Seu suor evapora, vaporiza, sem precisar chegar a 100 graus Celsius. Concorda comigo? Opção correta, D de dado. Agora vamos à leitura do enunciado da questão de número 46. Vem comigo. Diz aqui que o ebulidor de Franklin é um brinquedo constituído de 2 bulbos de vidro conectados por um tubo espiralado. Olha aí que legal, preenchido com líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a mão na base do bulbo inferior, fazendo com que o líquido seja aquecido e acenda. Cuidado, aqui é o acender de subir com SC para o bulbo superior. Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido que acende, que sobe. O sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais positivamente o brinquedo indicar uma alta libido. Abaixo, apresenta-se um gráfico da pressão de vapor em função da temperatura para 2 líquidos, A e B, que poderiam ser utilizados para preencher o ebulidor de Franklin. Considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo, bom, aqui a gente tem a pressão de vapor de um líquido A, que aumenta, né, está sempre maior do que a do líquido B para todas as temperaturas que a gente está observando aqui, e aqui a pressão de vapor do líquido B está menor, né, para todas as temperaturas. Isso é o nosso gráfico que está dizendo. Então, considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo, opção A, não se altera durante seu uso e o ebulidor com líquido A teria mais sucesso de vendas, opção B, aumenta durante o seu uso e o ebulidor com líquido A teria mais sucesso de vendas, ou opção C, não se altera durante o seu uso e o ebulidor com líquido B teria mais sucesso de vendas, ou opção D, aumenta durante o seu uso e o ebulidor com líquido B teria mais sucesso de vendas. Quem é que vai ter mais sucesso de venda? Como o nosso enunciado aqui nos disse, vai ser aquele que subir mais o líquido pelo espiral. Concorda comigo? Então vamos analisar o caso. Observe agora aqui comigo esse desenho ao lado onde eu desenhei este pequeno pedaço aqui, certo? O que vai acontecer na hora que você fornecer calor por conta de encostar a tua mão ali? Isso vai provocar a evaporação do líquido. Este líquido começa a evaporar. Mas olha o que acontece. Esta região aqui de baixo, ela vai começar a ficar mais povoada de gás. Por que ela vai aumentar a população de gás? Porque você tem uma grande superfície aqui para que ocorra essa evaporação e tem um pequeno volume. Então você tem uma grande superfície nessa região, ainda não falei do que acontece aqui no meio, porque aqui no meio tem grandes volumes. A evaporação aqui nesta região central vai acontecer? Vai, mas tem bastante espaço para o vapor se concentrar por ali. Mas essa regiãozinha aqui lateral não tem tanto espaço disponível. Então o que vai acontecer? Você se lembra que lei geral dos gases, P vezes V é igual a nRT. Então você pode dizer que a pressão é igual a nRT dividido por V. Na hora que você
fornece calor porque sua mão está a alta temperatura, você vai provocar a evaporação. A evaporação provoca o aumento do número de partículas que vão ficar aqui. Este aumento da quantidade de partículas, por conta também do aumento da temperatura, ó, são duas coisas que vão acontecendo juntas, isso vai provocar um aumento na pressão. Então, a pressão nesta região lateral vai ficar maior. E qual vai ser a consequência disso? A subida do líquido aqui pelo meio do caminho. Então, esse líquido vai ser pressionado a subir. E eu vou te mostrar como usando o teorema de Stevin. Note agora que por conta deste aumento da quantidade de vapor que vai existir aqui, vai haver o aumento da pressão deste lado do recipiente. Este aumento de pressão vai fazer o líquido subir. O teorema de Stevin diz que quando há diferença de pressão, existe diferença de altura no líquido, né? Então, foi isso que fez o líquido subir. Agora, vem uma pergunta: qual dos dois líquidos vai ser melhor, o líquido A ou o líquido B? Seria melhor aquele que tivesse uma pressão de vapor maior. À medida que você tem a vaporização acontecendo, uma maior pressão de vapor faria subir mais rapidamente. Então vamos procurar aqui. Quem tem a maior pressão de vapor é o A. Então vai vender mais aqui, ó. Primeiro, a pressão no interior do brinquedo aumenta durante seu uso. Aumenta durante seu uso. E o ebulidor com líquido A teria mais sucesso de vendas. Portanto, opção correta, B de bola. Acabamos então esta questão. Vamos para a próxima. Questão de número 47. O termômetro de Galileu, figura A, é uma forma criativa de se estimar a temperatura ambiente. Ele consiste em uma coluna de vidro preenchida com um líquido. Certo, então uma coluna de vidro preenchida com líquido. Em seu interior são colocadas várias bolas de vidro colorido calibradas e marcadas para a leitura da temperatura. As bolas de vidro sobem ou descem em função da temperatura. A sensibilidade do termômetro de Galileu reside na sua capacidade de separar duas leituras de temperaturas. A figura B é um gráfico de densidade em função da temperatura para a água e para o etanol, dois líquidos que poderiam ser usados no termômetro, certo? De acordo com essas informações e os conhecimentos de química, a leitura correta da temperatura do termômetro, representado na figura A, pode ser indicada pela bola de vidro que se situa, opção A, mais abaixo entre as que se encontram na parte de cima do tubo, sendo que a água proporcionaria um termômetro mais sensível. B de bola, mais acima entre as que se encontram na parte de baixo do tubo, sendo que a água proporcionaria um termômetro mais sensível. Opção C, mais acima entre aquelas que se encontram na parte de cima do tubo, sendo que o etanol proporcionaria um termômetro mais sensível. Ou opção D de dado, mais abaixo entre as que se encontram na parte de cima do tubo, sendo que o etanol proporcionaria um termômetro mais sensível. Vamos resolver essa. O funcionamento deste termômetro vai depender da relação entre as densidades das esferas e do líquido. Cada esfera tem uma certa densidade que lhe é característica. Aqui embaixo vão ficar as esferas que têm densidade maior do que a do líquido e lá em cima aquelas que têm uma densidade menor do que a do líquido. Na hora de construir o nosso termômetro, é interessante que a gente coloque na sequência mais densa e para a menos densa até lá em cima. Mas aí o que vai acontecendo? À medida que a temperatura do ambiente vai se modificando,
a densidade do líquido vai mudando. Aí, aquela que seria mais densa do que o líquido pode deixar de ser. Agora vem a parte que pode te dar uma dorzinha de cabeça. Aquecendo o líquido, ele vai ficar menos denso, veja. Aumentando a temperatura, a densidade do líquido vai diminuir. Essa esfera era menos densa do que o líquido. Só que aí o líquido diminui a densidade dele. Então você tinha aqui a densidade do líquido, a densidade da esfera, só que o líquido diminuiu a densidade dele. Se a densidade da esfera ficar maior, ela desce. Então o que vai acontecer? À medida que a gente vai aquecendo, aumentando a temperatura do ambiente, essas esferas vão descendo. E à medida que nós vamos resfriando, essas esferas vão subindo. Quem é que vai determinar para a gente a temperatura ambiente? Essas duas aqui, ó. A nossa temperatura é determinada por essas duas, ou a que está embaixo, dentre as de cima, ou a que está em cima, dentre as de baixo. Agora que a gente já entendeu que vai havendo a subida ou a descida progressiva dessas continhas que estão aqui dentro, desses vidrinhos, a gente sabe que a temperatura está sendo determinada aqui no experimento por essas duas esferinhas. Então, a nossa temperatura está entre esses dois valores aqui, correspondentes a cada uma dessas esferas. Então, quem é que me dá a leitura correta? A de baixo das que estão em cima ou a de cima das que estão embaixo? Então, vamos lá. De acordo com as informações e conhecimentos de química, eu não usei química, que até agora eu só usei física. A leitura correta da temperatura do termômetro, representado na figura A, pode ser indicada pela bola de vidro que se situa mais baixo em relação às que estão em cima, tá ok, mais acima dentre aquelas que estão embaixo, tá ok, mais acima entre as que estão em cima, não, mais abaixo entre as que estão em cima, certo? Mais abaixo entre as que estão em cima. Então, o que nós podemos fazer aqui? Ver que o C não é a resposta correta para a gente. Mas qual dos dois líquidos vai ser o melhor? A água ou o etanol? É aqui que eu te digo, o etanol. Por que o etanol? Porque ele é aquele que varia de maneira maior o valor da densidade com a temperatura. A densidade da água varia com a temperatura, sim, mas muito pouco se comparado com a variação que o etanol sofre. Por isso, a opção correta é D de dado. Vamos para a próxima questão? Vem comigo. As caldeiras são utilizadas para alimentar máquinas nos mais diversos processos industriais, para a esterilização de equipamentos e instrumentos em hospitais, hotéis, lavanderias, entre outros usos. A temperatura elevada da água na caldeira mantém compostos solubilizados em água de alimentação que tendem a se depositar na superfície de troca térmica da caldeira. Esses depósitos ou incrustações diminuem a eficiência do equipamento e, além de aumentar o consumo de combustível, podem ainda resultar em explosões. A tabela e a figura a seguir apresentam respectivamente informações sobre alguns tipos de incrustações em caldeiras e a relação entre a espessura da incrustação e o consumo de combustível para uma eficiência constante. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que as curvas A e B podem representar, respectivamente, informações sobre quais incrustações: sulfato e carbonato, sulfato e sílica, sílica e carbonato ou carbonato e sílica. A gente precisa entender primeiro como é que funciona esse processo. Vem comigo. Observa agora que a incrustação aqui vai dificultar a transferência de calor do combustível que está sendo queimado para a água que a gente quer aquecer. Então veja, a dificuldade na condução do calor, por conta da presença da incrustação, vai implicar aumento do consumo do combustível. Então como é que eu conseguiria aumentar essa dificuldade? Quanto maior a espessura, mais a gente vai ter incremento no consumo. E também quanto menor a condutividade térmica.
pequena condutividade térmica, se for um isolante térmico, mau condutor térmico, isso vai dificultar a chegada do calor do combustível para a água. E é esta análise que nós vamos fazer agora com os nossos gráficos. Veja só, nós temos aqui o gráfico do A e do B. E nesses dois gráficos a gente nota que no A você está tendo um maior incremento de combustível do que no B, para uma mesma espessura. A gente está vendo que o aumento da espessura está aumentando o consumo de combustível. Óbvio, está dificultando a passagem de calor para poder esquentar o que a gente quer esquentar. Mas, por outro lado, esse aumento no consumo de combustível está bem pior para o A. Veja, ó, vamos pegar aqui ó, uma certa espessura de 0,6 milímetros. Vai fazer aqui ó, um aumento de 4,5% no consumo dessa substância A. Já da substância B, cerca de 2%. Então a substância A vai ter um aumento de consumo de combustível maior do que a substância B para uma mesma espessura de incrustação. Deu para entender esse gráfico aí? Então se o A vai dificultar, né? Aliás, se vai incrementar o consumo de combustível, ele vai dificultar a passagem do calor. Então esse aqui deve ser um mau condutor. E se ele é um mau condutor, ele tem uma condutividade térmica menor, certo? Mau condutor tem um K menor. Obviamente, o B deve ser um K maior. Então vamos lá. Quem é que pode ser o A? O A não pode ser sulfato de jeito nenhum, porque ele precisa ser um péssimo condutor. E o sulfato aqui é um excelente condutor, não pode ser o A. Então vamos lá. Pode ser sílica o A? O A ser sílica, péssimo condutor? Boa. E carbonato, o B? Então o B vai ser um bom condutor, né? Um K maior, melhor pelo menos do que a sílica. C de casa, então, é o nosso gabarito. Gostou? Vamos para a próxima. Balões de Mylar metalizados são bastante comuns em festas, sendo comercializados em lojas e parques. Ascendem na atmosfera, né? Sobem na atmosfera quando preenchidos com gás hélio e só murcham definitivamente se apresentarem algum vazamento. Imagine que um cliente tenha comprado um desses balões e, após sair da loja, retorna para reclamar dizendo: não bastasse a noite fria que está lá fora, ainda tenho que voltar para trocar o balão com defeito. O vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, sugere não trocá-lo e afirma que o balão está como saiu da loja. Garante que estará normal na casa do cliente, pois as moléculas do gás irão aumentar de tamanho, voltando ao normal no ambiente mais quente. Molécula aumentar de tamanho, já não marca isso aqui. Nada a ver. Bom, ele diz que sugere não trocar e afirma que o balão estará como saiu da loja. Garante que não há vazamento e que o balão estará normal na casa do cliente, considerando que o gás irá se expandir no ambiente mais quente. C. Murcho, né? O balão está murcho. Propõe enchê-lo com ar, pois o balão é menos permeável ao ar, o que garantirá que ele não irá murchar lá fora, e na casa do cliente irá se comportar como se estivesse cheio com hélio. Na hora que você enche com ar, não vai dar certo, ele não vai conseguir flutuar. O que faz o balão flutuar é o fato de que o hélio é menos denso do que o ar. Quando você tem um objeto com densidade menor do que a vizinhança, ele sobe. A densidade do hélio é menor que a do ar, então tchau para essa opção. Então, o vendedor afirma que o balão está murcho e propõe enchê-lo novamente com hélio e garante que o balão não voltará a murchar quando for retirado da loja, mantendo o formato na casa do cliente. Vamos fazer uma análise disso? Vem comigo. Observe aqui o nosso balão com gás hélio. O que está acontecendo? PV é igual a nRT se a gente puder considerar o hélio um gás ideal. Vamos isolar o volume V do balão.
O volume seria nRT sobre P. A pressão dentro e fora da loja, ou dentro e fora de casa, é aproximadamente a mesma, é a pressão atmosférica constante, já que o ar pode fluir ali, há uma pressão atmosférica constante nessa região. Então, P não muda. Vamos supor que não houve vazamento, então o N seria constante. O R é uma constante universal. O que acontece quando a gente tem uma redução na temperatura? Há uma tendência na redução do volume, se a pressão estiver constante. Por quê? Porque a redução da temperatura vai reduzir a agitação das partículas e elas vão se chocar com menor intensidade nas paredes aqui do nosso balão. Então, isso daqui vai provocar uma diminuição no nosso volume. Ah, tá certo. Então vamos lá. Isso quer dizer que o vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, sugeriu não trocar o balão. Diz que o balão está como saiu da loja e garante que não há vazamento. E o balão estará normal quando chegar à casa do cliente, considerando que o gás irá se expandir num ambiente mais quente, de tal maneira que a opção correta é B de bola. Vamos agora a uma questão clássica de cinemática. A Volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Num treino, um ciclista entra no circuito reto e horizontal, movimento em uma única dimensão, com velocidade constante positiva, certo? No instante T1, ele acelera sua bicicleta com uma aceleração constante e positiva, certo? Então, olha só o que está acontecendo. Ele tem uma velocidade constante positiva. Depois, ele acelera com uma aceleração constante positiva até o instante T2. Isso no instante T1 até o instante T2. Entre os instantes T2 e T3, ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. Ao final do percurso, a partir do instante T3, ele mantém o movimento retilíneo uniforme. Então, peraí, entre T2 e T3, entre T2 e T3, ele varia a velocidade, mas agora com uma aceleração constante negativa. Ao final do percurso, a partir do instante T3, ele vai ter movimento retilíneo uniforme. O que vai acontecer? Ele quer que você diga qual das opções a seguir vai ser o melhor gráfico para representar a velocidade em função do tempo. Então vamos lá. Ele começa com velocidade constante positiva, até que no instante T1 ele acelera, ganhando velocidade, aceleração positiva no mesmo sentido da velocidade positiva, até o instante T2. Então, chegamos aqui ao instante T2 com uma velocidade maior porque ele acelerou. Mas, entre o instante T2 e T3, ele vai ter uma aceleração constante, só que negativa, fazendo com que a sua velocidade seja reduzida. Perfeito? Ótimo! Ao final do percurso, a partir do instante T3, o que ele vai fazer? Ele vai se manter com velocidade constante, o bom e velho movimento retilíneo uniforme. Nem preciso dizer para você que não há necessidade de olhar as demais opções. A primeira opção que foi apresentada, opção A de avião, é muito parecida com o que a gente rascunhou. Então, marque a opção correta, A. As agências espaciais NASA, norte-americana, e ESA, europeia, desenvolvem um projeto para desviar a trajetória de um asteroide através da colisão com uma sonda especialmente enviada para este fim. A previsão é que a sonda DART, do inglês Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos, será lançada com a finalidade de se chocar em 2022 com Didymum, um pequeno asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. Bom, esse texto é comum às questões 71, 72 e 73. A questão 71 diz que a massa da sonda DART será de 300 kg e ela deverá ter uma velocidade de 6 km por hora.
imediatamente antes de atingir Didymum. Assim, a energia cinética da sonda antes da colisão será igual a... Isso daqui é uma aplicação direta da fórmula. Você precisa saber que a energia cinética é dada por m vezes v ao quadrado sobre 2. A gente sabe aqui que a massa da sonda é igual a 300 quilogramas. A gente sabe a velocidade da sonda, mas cuidado com a unidade, quilômetros por segundo. Então são 6.000 metros por segundo. Com base nessas informações, a gente consegue fazer a nossa conta. A energia cinética vai ser 300 vezes 6.000 ao quadrado dividido por 2. Então vamos lá fazer essa conta. A gente vai ter aqui, 3 vezes 10 ao quadrado, 6 vezes 10 à terceira ao cubo ao quadrado. Pega e divide por 2. Então nós vamos ter 3 vezes 10 ao quadrado vezes 6 ao quadrado, 36. 10 ao cubo ao quadrado, 10 à sexta, isso tudo dividido por 2. Opa, tá ficando bom. 36 dividido por 2 são 18, certo? Agora, 18 vezes 3 são 54. Então, nós vamos ter 54 vezes 10 à oitava. 54 vezes 10 à oitava são 5,4 vezes 10 à nona. Joules, joules, como preferir falar. Nós temos essa opção? Temos na opção D de dado. Na questão 72, que usa o mesmo texto, veja aqui, numa colisão inelástica da sonda DART com o asteroide Didymum, o que vai acontecer? A energia cinética é conservada? Não. A colisão chamada inelástica é aquela em que a energia cinética não é conservada. Esta é a característica da inelástica. Mas, Douglas, apesar de a energia cinética não ser conservada, a quantidade de movimento, também chamada de momento linear, vai se conservar? Vai. Então, mas Douglas, e o que aconteceu com a energia cinética? A energia cinética vai se transformar em outras modalidades de energia. Muitas vezes em energia térmica. Você já deve ter percebido que quando você começa a bater palmas, a colisão inelástica de uma mão com a outra faz com que a sua mão se aqueça. Então, num dia frio, se você experimentar bater palmas, você vai ver que vai dar uma esquentada, certo? Ou, melhor ainda, esfregar uma mão na outra. Veja, a energia cinética é conservada? Não, não é conservada. A energia cinética não é conservada. Beleza. Já o momento linear, que é o nome chique para a quantidade de movimento, é conservado. Então a opção correta é a B de bola. Agora vamos à questão de número 73. O asteroide satélite Didymum descreve uma órbita circular em torno do asteroide principal Didymos. O raio da órbita é de 1,6 km e o período de 12 horas. A aceleração centrípeta deste satélite vale. Ele quer isto em quilômetro por hora ao quadrado. Opa, unidade diferente do que a gente costuma utilizar, mas nada demais. O que a gente vai fazer? Seria interessante a gente conhecer a velocidade. A velocidade vai ser a tal da distância que a gente vai calcular já, dividida pelo intervalo de tempo. Qual será a distância? Numa circunferência seria 2π vezes o raio. E o tempo seria o tal do período. A Unicamp quer que você adote para este problema π igual a 3. Vamos obedecer, não é verdade? Então, esta velocidade v vai ser 2 vezes 3 vezes o raio, que é 1,6 quilômetros, tudo isso dividido por 12 horas. Opa, tá legal! Quando você fizer essa conta, o resultado matemático disso daí vai ser 6 vezes, que vai ficar 6 sobre 12 dá meio. Metade de 0,6, 0,8 quilômetros. Então, nós vamos ter 0,8 quilômetros por hora
de velocidade. Douglas, eu quero saber a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v² sobre o raio. Nossa velocidade é 0,8 km por hora e o nosso raio ele vale 1,6 quilômetros. Olha que interessante, você vai pegar esse 0,8², que vai ser igual a 0,64, e dividir por 1,6. O resultado disso dá 0,4. Isso vai ser 0,4 km por hora ao quadrado, ou 4 vezes 10 a menos 1. Já saiu bonita a nossa resposta. B de bola. As escadas flutuantes em cascata feitas em concreto armado são um elemento arquitetônico arrojado que confere leveza a uma estrutura intrinsecamente massiva. Essas escadas são apoiadas somente na extremidade superior, normalmente em uma parede, e no chão, bem aqui. O esquema abaixo mostra as forças aplicadas na escada pela parede e pelo chão, além da força-peso aplicada pela terra, todas pertencentes a um plano vertical. Com base no esquema, é correto afirmar que nós temos várias equações aqui para relacionar, e a gente vai precisar fazer algumas decomposições de força. Vem comigo. Vou dar uma dica rápida para você. Quando você tem uma força F numa direção inclinada em relação aos eixos horizontal e vertical, você pode decompô-la, né? Encontrar suas projeções aqui nas direções horizontal e vertical. Para você encontrar a projeção horizontal, você faz F cosseno de θ. Eu, quando estudante, para poder não precisar ficar pensando no seno e cosseno, eu pensava a componente que está colada no ângulo, usamos cosseno. Aquela outra componente vertical está separada do ângulo, ó, separada seno. Para ficar mais simples de lembrar, a gente vai fazer isso aqui para esta força Fp. Ó. Esta força Fp vai ter uma componente horizontal que seria Fp vezes o cosseno de θp, e tem uma componente vertical que vai ser Fp, está separado do θp, seno de θp. A mesma coisa nós vamos fazer com FC. Este FC vai ter uma componente vertical, FC, está separado do θc, seno de θc. E esta outra componente aqui na horizontal, colada no θc, vai ser FC vezes o cosseno do ângulo θc. Fizemos essas decomposições. Agora nós vamos trabalhar separadamente na direção x e na direção y. Na direção y, as forças devem se equilibrar, e na direção x também. Então vamos começar aqui. Ó. Na direção x, você vê que só há duas forças, esta e esta. Então elas devem se equilibrar. Então, condição aqui na direção x é que o valor de Fp vezes o cosseno de θp seja igual a Fc vezes o cosseno de θc. Bacana? Fp cosseno de θp é igual a Fc cosseno de θc. Aqui já deu ruim, né? E esse outro aqui? Opa, esse outro aqui tá ok, tá legal. Eu já estou gostando das opções A e C. Das outras não gostei, não. Agora vamos trabalhar na direção vertical. Na direção vertical, na direção Y, este Fp seno, vamos usar aqui a cor verde para melhorar, Fp seno, e esse Fc seno deve matar um mg. Na vertical, as forças devem se equilibrar. Então, na direção y, eu vou dizer aqui para você que Fp vezes o seno de θp mais Fc vezes o seno de θc deve matar o nosso salve mg, nosso peso. Tem alguma das opções que diga isso? Olha aqui, Fp seno de θp, Fc seno de θc é igual a mg. Opção correta, então, A de avião.
O dióxido de carbono dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes e cervejas, é o responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume de gás no pescoço da garrafa com bebida carbonatada a 7 graus Celsius é igual a 24 mililitros e a pressão no interior da garrafa 2,8 vezes 10 a quinta pascals. Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito. Considere que a constante universal dos gases é de aproximadamente 8 joules por mol Kelvin e que as temperaturas nas escalas Kelvin e Celsius relacionam-se na forma T igual a θ mais 273. O número de mols de gás no pescoço da garrafa equivale a... Nós vamos fazer uso da seguinte expressão: P vezes V é igual a nRT. Precisamos tomar cuidado com as unidades, perfeito? Se ele quer o número de mols, N vai ser igual a P vezes V dividido por R e por T. Veja que tudo isso daqui é sistema internacional de unidades. Portanto, nós vamos precisar colocar todos os demais dados no SI. Então, comecemos esta jornada de trocar as unidades. Vem comigo. A pressão já está na unidade correta. A temperatura, a gente vai pegar aqueles 7 graus Celsius e vai somar com 273 para ficar com a temperatura em Kelvin, 280 Kelvin. O volume de 24 mililitros, a gente transforma para litro dividindo por 1000. E para transformar para metro cúbico, que é a unidade do SI, temos de dividir por 1000 de novo, multiplicar por 10 a menos 3 mais uma vez, o que vai dar 24 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Agora é colocar ali em cima e ver o resultado. Fiz então a substituição aqui dos valores que a gente obteve e vi que o número de mols vai ser 0,003 mols. Isso dá 3 vezes 10 a menos 3 e a opção correta D de dado. Existem na natureza forças que podemos observar em nosso cotidiano, dentre elas a força gravitacional da Terra e a força elétrica. Num experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva a partir do repouso de uma determinada altura numa região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo. E mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com uma bola de massa m e carga Q, e em seguida com uma bola de massa 2m e a mesma carga Q. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que ao atingir o chão, as duas bolas terão a mesma velocidade. A velocidade de cada bola não depende do campo elétrico. A velocidade da bola... Bom, vamos ver aqui o que vai acontecer. A gente sabe que existem aqui duas forças. Uma delas é a força peso, cujo valor é mg. A outra força, que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do campo, porque se trata de uma carga de prova positiva, é a força elétrica, que é a carga vezes o campo elétrico. Veja como é muito similar a história. Como é que eu calculo a força gravitacional? Massa vezes o campo gravitacional. Como é que eu calculo a força elétrica? A carga vezes o campo elétrico. Veja então que a nossa força resultante é dada pela expressão mg mais Q vezes E. E esta força resultante está relacionada à aceleração pela segunda lei de Newton, que diz que a resultante é m vezes a. Se você quiser encontrar o valor da aceleração, é só dividir pela massa dos dois lados. M dividido por m vai embora, fica só o g, mais Q vezes E sobre m. Aqui não teve como a gente ajustar. Então, passei o m dividindo para o outro lado e foi essa a expressão que eu obtive. Agora, vamos fazer as comparações. No primeiro caso, A1, você vai ter a gravidade e vai ter a tal da massa m. Já no segundo caso, a gente vai manter, aqui segundo caso, aceleração 2. A gravidade continua a mesma, mas a carga de prova também é a mesma. O que muda vai ser essa massa, ó. Vamos ficar com 2m. Então, o que está mudando? Esse denominador aqui, ó, era m e ficou 2m. Quem é que você acha que acelera mais? A maior aceleração
vai ser onde eu tiver o maior termo aqui. Na hora que eu aumento esse denominador, tá vendo que eu aumentei esse denominador, eu acabo reduzindo a aceleração. Então, quando eu aumentar esta massa, a aceleração vai ser menor por conta da existência do campo elétrico. Então, esse segundo caso vai chegar com menor velocidade. Então, vão ter a mesma velocidade? Não. A velocidade de cada bola não depende do campo elétrico? Falso. A velocidade da bola de massa m é maior. Opa! É maior. Por que vai ser maior? Porque aqui você tem uma maior aceleração. Veja, A1 é maior do que A2. Então, como os dois vão percorrer a mesma distância, aquele que tiver mais aceleração ganha mais velocidade nessa distância. Opção correta, portanto, é a C de casa. A1 vai ganhar mais velocidade, porque vai ter mais aceleração. Em 2019 foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro obtida pelo uso de vários radiotelescópios. Também recentemente, uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópios de infravermelho para detectar antecipadamente asteroides que se aproximam da Terra. Considere que um radiotelescópio detecta ondas eletromagnéticas provenientes de objetos celestes distantes na frequência de rádio de 1,5 GHz. E um telescópio de infravermelho detecta as ondas eletromagnéticas originadas em corpos do sistema solar na faixa do infravermelho de 30 THz. Qual é a razão entre os correspondentes comprimentos de onda no vácuo? Você lembra que V é igual a lambda vezes F, mas o nosso V é a mesma velocidade tanto para as ondas de rádio quanto para as ondas de infravermelho. Todas as ondas têm aquela mesma velocidade c no vácuo. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos atrás do lambda. O lambda é c sobre f. Então nós vamos dizer que o lambda do rádio dividido pelo lambda do infravermelho vai ser igual a c sobre a frequência do rádio dividido por c sobre a frequência do infravermelho. A gente cancela os Cs e, como está invertido, vai repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Vai ficar a frequência do infravermelho dividido pela frequência do rádio. Comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Agora, quem vai ser então? Está aqui. Lambda do rádio dividido pelo lambda do infravermelho vai ser igual a frequência do infravermelho são 30 terahertz. Douglas, o que são tera? Seguinte, quilo são 10 a terceira. Mega são 10 a sexta. Giga são 10 a nona. Tera são 10 a 12. Então, nós vamos ter 30 vezes 10 a 12 Hz para a frequência do infravermelho, frequência do infravermelho. Já para a frequência do rádio, nós vamos ter 1,5 giga, que é 10 a 9, vamos fazer esse 9 bonito, Hertz. Cancelamos Hertz com Hertz. Então, nós vamos pegar 30 dividido por 15, a gente sabe que dá 2. Então, aqui dividido por 1,5 vai dar 20. Então, esse resultado vai ser 20 vezes 10. 9, 10, 11, 12. Então, 10 à terceira. 20 vezes 10 à terceira são 2 vezes 10 à quarta. Opção correta, C de coração. Próxima questão. A lupa é um instrumento óptico simples formado por uma lente convergente única. Ela é usada desde a antiguidade para observar pequenos objetos e detalhes de superfícies. A imagem formada pela lupa é direita e virtual. Qual figura abaixo representa corretamente o traçado dos raios luminosos provenientes de um determinado ponto de um objeto observado por uma lupa? Então, olha aqui que interessante. Eu vou colocar aqui a lupa simbolizada pela lente convergente.
Eis aqui o eixo principal. Esta lente tem foco de um lado e foco do outro lado. Para que você consiga uma imagem virtual, direita e maior, você precisa colocar o objeto entre o foco e o centro óptico da sua lupa, da sua lente convergente. Raios luminosos que incidem paralelos, eles convergem para o foco. Raios que passam pelo centro óptico de uma lente dessas, ideal, não sofrem desvio. Então os raios luminosos vão fazer este trajeto aqui. Onde estará a imagem? No prolongamento destes raios luminosos. Bem aqui estará a imagem que você vai ver. Você que deve estar aqui do outro lado da lente, ó, aqui o seu olho para enxergar esta imagem aqui atrás, ó. Ok? A opção que mais parece com isso que a gente acabou de ver é a opção A de avião. Nem precisamos ver as demais. Em analogia com o circuito elétrico, a transpiração foliar é regulada pelo conjunto de resistências medidas em segundos por metro existentes na roda do vapor d'água entre os sítios de evaporação próximos à parede celular no interior da folha e a atmosfera. Simplificadamente, as resistências dos espaços intercelulares de ar, REIA, REIA, as induzidas pela presença dos estômatos, REST, e da cutícula, RCUT, e é promovida pela massa de ar próxima à superfície das folhas, RCL. O esquema abaixo representa as resistências mencionadas. A tabela a seguir coloca valores para duas espécies. Tendo em vista os dados apresentados e considerando que a condutância é o inverso da resistência, certo? Assinale a alternativa que indica a espécie com menor transpiração e sua respectiva condutância total. Oh, crueldade, hein? Ele quer a condutância total, a difusão de vapor d'água entre os sítios de evaporação e a atmosfera. Para a gente resolver isso, precisamos trabalhar com uma associação de resistores. Vamos fazer essa análise, vem comigo. A primeira coisa que eu fiz foi ver que este REIA e REST estão em série. Em série, a gente soma. Agora nós vamos ter este resistor em paralelo com este. Uma solução rápida é usar a regra do produto pela soma. Fazendo isso, o equivalente desses dois em paralelo é o produto, esse vezes esse, pela soma, este mais este. E eu fiz isso aqui. Agora nós vamos ter este conjunto em série com aquele. Portanto, para obtermos a resistência total, é só adicionarmos aquela resistência a colar. Já fiz então todo o trabalho braçal por você. Na hora de calcular a resistência total, somando isto com aquele RCL, fiz a substituição para a espécie 1, que tem aqui o valor dessas resistências, e encontrei que o R1 daria 80. Depois de fazer a substituição também para a espécie 2, encontrei que o R2 seria 50. Mas a tal da condutividade dele, a condutância dele, é o inverso dessa resistência. Por isso, a condutância de 1 deu o inverso de 80 e a condutância de 2 deu o inverso de 50. Vamos depois, dê uma pausa no vídeo e confere a sua conta para ver se está tudo ok. Vamos agora para as opções, ver o que a gente encontra, ó. Então, tendo em vista os dados apresentados e considerando que a condutância é o inverso da resistência, então a gente já colocou isso aqui bem bonitinho. Assinale a alternativa que indica a espécie com menor transpiração. Se vai transpirar pouco, é o que vai ter a menor condutividade. Qual é a que, aliás, a menor condutância? Qual é a que conduz menos? A espécie 1. E qual é o valor? 125 vezes 10 a menos 4 nas unidades que ele acabou usando como referência no problema. Questão
bastante complexa porque envolveu interpretação de texto, interpretação de tabela e umas contas bem feinhas de se fazer. Aqui nós terminamos a nossa prova da Unicamp. Se você gostou, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer fazer um curso de física comigo especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Até um próximo encontro, a gente se vê.